organizando, convidamos para fazer parte da mesa o senhor Matusalém Roberto Ferreira, formado em Administração de Empresas pela Universidade de Caxias do Sul e funcionário público federal inativo, para que faça o seu comunicado com o título O Sal e o Revirado de Charque. E também convidamos para fazer parte da mesa o senhor Carlos Souza Gonçalves, presidente da Associação Brasileira de Turismo Rural do Rio Grande do Sul, Abratur, e coordenador dos Cavaleiros da Costa Doce, para que faça seu comunicado com o título Despertando uma Nova Face do Tropeirismo. Senhores, boa tarde. Meu nome é Matusalém e eu tenho um trabalho a respeito do sal nos campos de cima da serra. Se acha muito pouca literatura a respeito da vinda do sal para os nossos campos, principalmente São Francisco de Paula, que abrangia toda essa região. Primeiramente, o sal veio diretamente de Portugal, por imposição, através dos contratos de estampo. A coroa portuguesa ditava as normas da vinda do sal. Só podia vir sal português através dos navios portugueses. Posteriormente, por volta de 1801, foi abolido esses contratos de estampo. Então, puderam ser exploradas as salinas brasileiras. As salinas de Pernambuco, Cabo Frio e Rio Grande do Norte, que eram os principais. Né? Essas salinas que tinham sido tombadas pelo Conselho de Ultramar passaram a ser ativadas e distribuído o sal pelo nosso país. E, inclusive, por volta de 1822, após a proclamação da independência, a coroa imperial taxou o sal importado e tirou todos os impostos que haviam no sal brasileiro, o sal produzido pelo Brasil, e também prestigiou a navegação brasileira. Né? Então, os navios brasileiros transportavam o sal brasileiro. Era uma imposição do nosso império. Então, assim, o sal que chegava no Rio Grande do Sul quase sempre era de Cabo Frio. Vinha através da nossa marinha mercante e chegava até o Porto de Pelotas, que era o maior consumidor de sal, em função das charqueadas. Deixava parte do sal ali, parte em Porto Alegre, onde era distribuído. Para os campos de cima da serra, o sal seguia através de embarcação até o passo de Mundo Novo pelo Rio dos Sinos e subia posteriormente através de mulas cargueiras, chegando até a Vila de São Francisco de Paula. Seguia também por via fluvial, através da Lagoa dos Patos, até Palmares do Sul, de Palmares do Sul até Conceição do Arroio, agora atualmente Osório, eram conduzidos de carretões e depois voltavam a ser conduzidos em barcos até Três Forquilhas e Torres. De Três Forquilhas subiram também para os campos de cima da serra através de mulas. Com o sal nos campos de cima da serra e gado abundante, como já foi falado aí, a base da alimentação passou a ser o charque, que era a maneira de se conservar a carne. Né? E com o charque foram inventadas inúmeras receitas. Eu quero defender aqui uma receita que veio da minha família, através do meu pai, que, segundo ele, teria sido originário em 1830, pela minha trisavó, no caso, Joana Antônia de Córdova, que casou-se com Christian Friedrich Schultz, um soldado alemão que veio para defender o país na Guerra Cisplatina, né? E que naturalmente não conhecia o charque, ficou conhecido o charque aqui. Então essa receita, o revirado de charque,
foi conhecido através da Joana Antônia de Córdoba por volta de 1830, quando houve o casamento. Pompeu, meu pai, relatava com frequência que essa era a comida que os tropeiros gostavam de saborear. Pois, durante essa jornada de tropeirismo, raramente tinha o tempo de fazer a parada durante o dia. Tocavam os animais, havia somente uma cesteada, normalmente na beira de uma aguada, ou fazia uma janta à noite quando tinha o tempo, né? Essa comida, normalmente, meu pai, inclusive, foi carreteiro por 5 anos, então ele transportava carga do interior aqui para Caxias do Sul, como o seu Luiz Alves falou, né? Essa carga era transportada aqui do Juá, de outras localidades do interior, até Caxias do Sul, onde era colocado no trem, conduzido a Porto Alegre para distribuição lá. E durante o dia, então, não tinha tempo de parar, a não ser um descanso para as mulas e comer o que tinha de pronto. Se ficasse na estrada durante a noite, sim, fazia uma janta, né? E essa comida era a preferida dele. E a receita é muito simples. Era o charque, toicinho, que era a gordura da época, cebola, alho e farinha de mandioca. Eu acho que muita gente conhece aqui o revirado de charque. Porém, essa é uma receita que está se perdendo no tempo. Por isso que eu estou apresentando aqui essa receita, e gostaria muito que constasse aí nos autos do evento aqui, né? Se possível, inclusive, pudesse constar, inclusive, na história do gauchismo, na história do tropeirismo, né? Pois era uma receita muito usada. Não confundir com farofa. Né? Farofa é uma coisa, o revirado de charque é outra. O revirado de carne charqueada e que fique ao ponto de a milanesa, comida italiana, e não muita farofa, né? A dupla de cantores tradicionalistas gaúchos, os irmãos Bertucci, eu acho que todo mundo conhece, tem uma música sensacional que resgata a cultura e o legado músico-cultural da nossa terra, dos campos de cima da serra, na sua música O Tropeiro, referindo-se ao revirado de charque. Lá pelas cantas, na verdade, da música diz assim: o tropeiro encosta a tropa para fazer a cesteada, tirando de uma broaca a chaleira enfumaçada, um saco de revirado, carne gorda e bem charqueada. Veja bem que essa música tem pelo menos 50, 60 anos e era uma comida, um prato conhecido e cantado pelos irmãos Bertucci. Então, por isso que eu quis apresentar, lembrar de que esse prato existiu, era muito usado, muito consumido e está se caindo no esquecimento. Durante as festividades da Semana Farroupilha de 2012, houve em Caxias do Sul um concurso sobre a culinária gaúcha. E eu apresentei esse prato aqui e surpreendi os jogadores lá que não conheciam e acabei vencendo o concurso. Em função da sua história, da sua originalidade desse prato, né? Pelo fato de que os jogadores, pessoas assim de meia idade, não tinham conhecimento mais desse prato. Revirado de charque, senhores, não esqueçam-se, ele existiu e deve continuar existindo, principalmente na nossa história, que o nosso amigo, que não está mais aqui, mas que conste nos anais aí do tropeirismo. Muito obrigado. Boa tarde a todos e todas. Quero cumprimentando a professora Lucila, todos os organizadores do evento, dizer que há alguns anos já havia sido convidado para comparecer e por um motivo ou outro estava em falta com esse evento. Dizer da minha satisfação de mais uma vez ver que a nossa região sul, principalmente o Rio Grande do Sul,
estudam, prezam a cultura, prezam as nossas origens, a nossa raiz, e com isso conseguem mobilizar, além das nossas fronteiras, que nós vemos aqui hoje, mineiros, paranaenses e outros estados que já compareceram e já participaram do evento. O que eu quero propor é uma nova face para o estudo do tropeirismo, porque já vi que há uma face muito bem estudada, muito bem pesquisada e documentada por os que aqui comparecem há mais de 2 décadas. Essa nova face que eu proponho vem e tem muito a ver com a minha terra, a minha região, que é a Costa Doce, a região das Charqueadas. Eu entendo que o tropeirismo, através de 1500, vamos falar assim, do descobrimento do Brasil, vem sendo estudado. Vem sendo estudado e numa direção. E eu, como é a nossa região, a fronteira com o Uruguai, o contato com a Argentina, ele vem sendo muito estudado da colônia do Sacramento para cima, em direção a Sorocaba. E isto fecha-se num ciclo, que eu creio é o começo das charqueadas na nossa região, o advento da grande seca do Ceará, e quando se começa a preparar o charque na região de Pelotas. E daí por diante até na região da Campanha e algumas da fronteira. O que eu quero dizer com isto? Que nós também devemos, nesta nova face, passar a analisar a mudança da questão econômica, com o surgimento de novas opções e até mesmo da pouca necessidade que vai ocorrendo com o progresso das grandes tropas subirem a Sorocaba, irem a Minas ou irem à região do açúcar. Nós passamos, por volta de 1800, a termos um fluxo inverso. As grandes gadarias começam a descer da serra, descer do Uruguai, a ser contrabandeadas, ou os nossos proprietários, porque a zona do charque não tinha a capacidade necessária de suprir de gado, de matéria-prima, porque se nós analisarmos os dados que nós temos, as nossas charqueadas faziam matanças muito maiores do que os frigoríficos modernos atuais. Então, estas propriedades passam a ser emissoras de tropeadas, uma nova fronteira de tropeadas, novos caminhos que englobam o Paraná, Santa Catarina, o Rio Grande do Sul, o Uruguai. Esses gados vão tomar uma direção diferente. E isto está na raiz de um Rio Grande do Sul, a partir justamente do estabelecimento do complexo do charque na nossa região, onde nós vamos ter todo um desenvolvimento da economia, uma mudança do social no Rio Grande do Sul, em toda a região, que eu julgo, no meu modesto modo de pensar, importante porque vai se completar todo um ciclo que chega aos dias atuais. E com uma facilidade que eu digo que vocês não tiveram, que as pesquisas de vocês são feitas a partir de tempos que não havia documentação, ou muito pouca, rara documentação. E nós, nesse ciclo do charque, temos bons registros, e nos faltam, são pessoas interessadas, são entidades que se interessam por encabeçar esse movimento. E a partir desse estudo, dos registros, levantamento de dados, nós fazemos com que isso chegue também aos dias atuais. Aí, como sugestão para finalizar, eu gostaria de dizer que o nosso debate acadêmico aqui precisa ser, sem dúvida nenhuma, popularizado. E popularizado de uma maneira muito mais além do termo, com as crianças nos colégios. Até já falei hoje, estava conversando com uma senhora que participa aqui, dizendo desta ideia de que eu acho que a comunicação é algo muito importante. E as nossas crianças entenderiam certamente pequenas revistinhas, onde contasse e se despertasse o lúdico destas povoações, o lúdico destas civilizações que dependeram do tropeirismo, do charque, de tudo isso, porque nós estaremos despertando as nossas crianças para os nossos heróis, para as nossas coisas, e evitando que eles fiquem vendo livrinhos, vendo vídeos de coisas que eu classifico como alienígenas, para não dizer alienados, desculpe o termo. Então eu quero agradecer mais uma vez a professora Lucila por essa oportunidade, dizer que fico muito feliz, muito contente de estar aqui com vocês, e é sempre uma oportunidade da gente poder aprender, trocar ideias e fazer com que as coisas do nosso povo, da nossa gente, sirvam de motivo de orgulho para nós, amanhã ou depois, que as nossas crianças digam que rancho vieram cheios de satisfação. Obrigado. Agradecemos aos comunicados e convidamos a
senhora Sandra Alves para que faça entrega de uma lembrança do Senado aos senhores Roberto Ferreira, e ao senhor Carlos Souza Gonçalves. Obrigada pela participação. Ocuparão seus lugares na mesa oficial a palestrante Lira Carolina Alves Mariotto, por gentileza, e o palestrante Luiz Antônio Alves. A senhora Lira Carolina, pesquisadora, especialidade nível superior, licenciatura plena em História, especialidade nível técnico, curso de Paleografia e é membro do Instituto de Estudos Vale Paraibanos e publicações em livros e revistas especializadas. Discorrerá sobre o tropeirismo na região de Taubaté. O senhor Luiz Antônio, economista, historiador, genealogista e escritor, membro do Instituto Histórico e Geográfico do Rio Grande do Sul, do Colégio Brasileiro de Genealogia, da União Brasileira de Escritores e Instituto Cultural Português. A sua fala será a província Biriba do Paraná e vestígios tropeiros. Lembramos que cada palestrante dispõe de 40 minutos para tratar do assunto disposto. Após as palestras, será disponibilizado a cada palestrante 5 minutos para esclarecimentos. Boa palestra! Senhoras e senhores, muito boa tarde. Eu estou muito feliz de estar aqui no Senado, no 12º Senado. Estou muito feliz, muito contente. Gostaria de agradecer à comissão organizadora, especialmente ao Solera, que incentiva demais o meu trabalho, apesar da distância que nos separa. Ele está sempre presente, sempre mandando através de e-mail uma força para mim lá em Taubaté. Eu vou falar sobre um trabalho, um caminho que nós lá em Taubaté estamos fazendo. E como eu disse, estamos fazendo, é um caminho não terminado ainda. Eu sou responsável pelo Arquivo Histórico de Taubaté, é um arquivo de fundo cartorial e a documentação tem início em 1649. Taubaté é a primeira cidade, a primeira vila que surgiu no Vale do Paraíba. Então é uma documentação seiscentista, muito interessante, muito importante para a história do Brasil. Então eu vou falar um pouquinho sobre a formação de Taubaté. As terras compreendidas pela região Vale Paraibana faziam parte da capitania de Itanhaém e eram propriedades da Condessa de Vimieiro, Dona Mariana de Souza Guerra. Essas terras foram desbravadas e povoadas por inúmeras famílias vindas da vila de São Paulo, capitaneadas pelo desbravador Jacques Félix.
As primeiras sesmarias doadas em seu nome e em nome de seus filhos, Domingos Dias Feres e Belchior Feres, datam de 1628. Posteriormente, pela provisão de 1636, foi autorizada a penetração do sertão de Taubaté, a fim de descobrir minas, pacificar índios e demarcar as terras da Condessa de Vimiero, cujos limites até então eram desconhecidos. Por nova provisão, desta vez datada de 1639, ficava estabelecido a doação de terras de Sesmarias a todas as famílias que mostrassem interesse em vir povoar a região. Paulatinamente, ao longo desses anos, formou-se um povoado que no ano de 1645 foi elevado à condição de vila. Surgiu então a primeira vila da região Vale Paraibana, a vila de São Francisco das Chagas de Taubaté. Essa vila tornou-se a base de penetração para as regiões além Mantiqueira, conhecida como Sertões dos Cataguás, de onde chegavam notícias da presença de metais preciosos. Reportando-se a coleção de notícias dos primeiros descobrimentos das minas na América Portuguesa, contidas no Códice Costa Matoso, sabe-se que no ano de 1693, Antônio Rodrigues Arzão descobriu o tão procurado metal precioso. A partir desta data, Taubaté tornou-se o centro irradiador de povoamento dos sertões mineiros. Sabemos que a busca exaustiva do ouro foi alvo constante, tanto do governo como dos colonos seiscentistas. No arquivo histórico Félix Guizar de Taubaté, existem documentos cartoriais que comprovam a presença de taubatianos anos antes da descoberta oficial do metal precioso, como, por exemplo, o codicilo de Miguel Fernandes Edra, feito em 1667, onde, entre outras disposições, declarou o seguinte: declaro que no tempo da minha partida me entregou meu compadre Pedro Gil 6 libras de pólvora com seu chumbo, condição de ser sempre em serviço e gasto no arraial. Não na gastando, eu lhe entregaria, a qual se molhou, alagando-me no Rio das Velhas, de que é testemunha o capitão Mateus Leme, Luiz de Góes, Domingos Gonçalves e seu irmão Batista Maciel, Antônio Luiz e meu irmão Manuel Fernandes Edra. Manuel Fernandes Edra foi o pai de Salvador Fernandes Furtado de Mendonça, o fundador de Mariana. Se em Minas Gerais nasce Mariana, Mariana nasceu pelas mãos de um taubatiano. Quem seriam seus companheiros? O capitão Mateus Leme andou nas Minas Gerais nos primeiros anos do século XVIII, tendo fundado o arraial Itatiaia Sul. Luiz de Góes, sertanista que fez entradas no sertão de Paranaguá para descobrimento de minas de metais preciosos em 1679. Domingos Gonçalves, sertanista que em 1602 figurou com seu pai na bandeira de Nicolau Barreto ao Guairá. Por essa verba testamentária, percebemos claramente que já havia um arraial de taubatianos no Rio das Velhas, antecedendo o descobrimento oficial de ouro das Gerais. Outro documento interessante é uma escritura de compra e venda datada de 1698, onde o objeto de transação comercial é uma roça de milho nas minas de Itaberaba, mais precisamente no ribeirão do capitão Miguel Garcia, que Maria Antunes da Veiga vendia para Manuel de Vasconcelos. Essa personagem, ficando viúva com o falecimento de seu marido, agora fazia a venda de sua propriedade em terras mineiras. Essas informações suscitam hipóteses referentes à formação de uma incipiente rede viária na região. Sem dúvida, as estradas estavam se formando e o comércio tecendo a sua malha. Após esse descobrimento, desencadeou tão grande efervescência na região do Rio das Velhas que obrigou a presença do governador Arthur de Sá e Menezes.
Para tanto, encetou a viagem do Rio de Janeiro até Vila Rica, atual Ouro Preto, onde dividiu o território e criou a Oficina Real dos Quintos. A partir de então, a região foi dividida em 2 distritos, Minas de Cataguás e Minas do Rio das Velhas, e mais tarde sobreveio a região de Itacambira. Nesse tempo, Garcia Rodrigues Paes principiou a construção do caminho que uniria os Campos Gerais e Minas dos Cataguases e Sabarabuçu ao Rio de Janeiro. Isso tudo eu estou comentando aqui com vocês porque ninguém anda sem uma estrada, sem um caminho. Então estava se formando aquela rede de caminhos na região da descoberta do ouro. Outro roteiro muito conhecido foi elaborado por João Antônio Andreoni, roteiro esse publicado em Lisboa em 1711, com o título Cultura e Opulência do Brasil por suas drogas e minas, comumente conhecido como roteiro de Antonino. Em 1717, foi o momento do então governador D. Pedro de Almeida, conde de Assumar, perfazer o caminho do Rio de Janeiro até a região aurífera das Minas Gerais. Ele e sua comitiva, passando por Taubaté, lá permaneceram por 7 dias e perpetuaram a seguinte informação: Taubaté era uma vila de 500 para 600 casas bem plantadas e mais numerosas de gente do que as outras. Ali, o conde de Assumar foi presenteado com 3 cavalos. Com exceção da malha dos caminhos de Piabiru, esses são os itinerários mais marcantes para o início dos estudos dos roteiros coloniais direcionados para a região de Minas, das Minas. Assim, com os primeiros descobrimentos da região das Minas Gerais e com a atividade da mineração, teve início o desenvolvimento do tráfico de tropas para o transporte de mercadorias e gêneros de consumo. A intensidade desse abastecimento e do comércio de diversas regiões brasileiras com as Gerais exigiu o reforço de transporte de cargas e passageiros. O único possível meio de transporte empregado em regiões de péssimos caminhos e de relevo acidentado foi o muar. Pela região do Vale do Paraíba, já passava uma estrada, uma das mais antigas, usada pelos tropeiros. Era a rota que da vila de Paraty subia para a Serra do Mar e direcionava para a vila de Taubaté. Esse caminho, no seu princípio uma trilha indígena, foi transitado em 1596 por Martim Correia de Sá, quando, chefiando uma bandeira, saiu do Rio de Janeiro, aportou em Paraty e, galgando a Serra do Mar, passou pela região do Rio Una, hoje município de Taubaté. Seu objetivo era atingir a lendária região de Sabarabuçu, nas Minas Gerais. Com a descoberta do ouro, essa estrada serviu de escoadouro do metal precioso das minas para o porto do Rio de Janeiro, de onde era exportado para Portugal. Ao mesmo tempo, era por ela que se fazia todo o tráfico de mercadorias e transportes humanos da região litorânea para a região Vale Paraibano. A estrada Paraty-Taubaté foi amplamente trafegada por tropas. Por ela passavam os mercadores que do Rio de Janeiro seguiram para as Minas, levando mantimentos, ferramentas, louças, vestuários, etc. Em Paraty, aportava embarcações da Bahia com escravos e mercadorias que, distribuídos em lotes, subiam a Serra do Mar para entabular comércio com as vilas de cima. Tropas de escravos, muares, cavalos e cargas eram organizadas para seguir em serra acima. Não esquecer que o correio da época era feito por meio das tropas. Esse tráfego era intenso e fortemente controlado pelas autoridades governamentais. Existe no acervo do Arquivo Histórico Félix Desafio um documento de especial importância. É o testamento inventário de um forte comerciante tropeiro chamado Cipriano Gomes Veiga, falecido em 1775. Através de um minucioso estudo desse documento,
vieram à luz informações preciosas que nos fizeram levantar uma trilha tropeira que, saindo da vila de Taubaté, alcançava a vila de São João del Rei, na região do Rio das Mortes. As informações sobre esse comerciante foram extraídas de seu testamento e inventário, de anotações contidas nos maços de população referentes à vila de Taubaté e informações contidas em livros de registros datados do século XVIII. Cipriano Gomes Veiga nasceu em 1724, em Santa Maria de Passos, termo da vila de Melgaço, arcebispado de Braga, Portugal. Filho legítimo de Manuel Vaz da Veiga e Ventura Domingues. Era casado com Maria Madalena Vieira, filha legítima de Manuel Vieira de Amores e Inácia Ferreira de Loyola. Desse casamento vieram 8 filhos: Ana, Maria, Francisca, Clara, Antônio, José, Bernardino e Rosa. Cipriano vivia de seu negócio de fazenda, possuindo 13 escravos, 20 cabeças de gado e 3 cavalos, sendo 1 de montaria e 2 de carga. Era proprietário de vários imóveis distribuídos na vila de Taubaté, na vila de Tremembé e mais 2 chácaras, uma localizada no bairro da Cruz Grande, hoje município de Pindamonhangaba, que foi um dos pontos de partida da nossa viagem, que depois vocês vão viajar junto conosco. E uma segunda chácara contígua a essa, onde havia uma moenda de moer cana e alambique. Na chácara da Cruz Grande havia plantações de milho, feijão, amendoim, arroz, e produzia-se farinha através de uma roda de mandioca. Muito importante foi essa sua declaração, afirmando que na chácara da Cruz Grande ele possuía um rancho de passageiros de 4 lanços cobertos de telha. O arrolamento de bens contido em seu inventário é de uma riqueza impressionante para um homem do século XVIII. A sua casa era muito bem mobiliada, possuindo camarinha com catres e os catres com e sem guardapés, bufetes de cedro com ou sem gavetas, fechaduras e chaves, bufetes de cabriúva, bufetes de cedro, escabelos, leito com seu desmancho, catre e tecidos de couro, catre de alcova, mochos de pés de cabra com assento de sola lavrado, tamboretes de encosto, camas de vento, arca de Moscóvia, uma condessa, um nicho com a imagem do Senhor crucificado e Nossa Senhora da Conceição. Suas roupas e bens pessoais eram fora do comum, denotando ser ele um homem que conhecia o que era bom e gostava de se cuidar. Ele possuía chapéu de sol, chapéu fino com galão de ouro, chapéu de baeta, chapéu de sol de Holanda, cabeleira grande de hábito, cabeleira de chicote, casaca de lemiste, camisa de Bertanha de França, véstia e calção de droguete, uma casaca e calção de veludo carmesim com véstia de seda branca, de flores e sem mangas, calção de veludo preto, calção de nobreza azul, véstia de cetim amarelo sem mangas, um hábito de terceiro, um capote de camelão azul, chambre de chita azul, um timão, opa de tafetá vermelha, meias brancas de seda e de algodão, um par de sapatos de veludo, chinelas de marroquim, um par de botas e botinas de chitão de algodão. As roupas de cama e mesa e banho da casa seguiam o mesmo padrão: travesseiro de tafetá carmesim, lençóis de Bertanha com suas rendas, lençóis de linho com suas rendas, toalha de Guimarães, guardanapos, toalhas também de Guimarães, de algodão,
toalha de algodão, toalha de mesa com rendas, 4 fronhas, 2 de Bretanha e 2 de linho, redes grandes de varanda com crivo, colcha de chita forrada de baeta branca, cobertores, colchões de linhagem e de riscado, uma colcha da Índia, toalha de Bretanha arrendada e toalha de cambraia arrendada. Uma observação interessante relacionada aos tecidos encontrados nas roupas pessoais, como das casas, nós conseguimos selecionar 14 variedades diferentes de tecidos, isso lembrando sempre o século XVIII. Além desses itens, eles também foram arrolados dinheiro amoedado, pratarias em talheres, esporas, fivelas de sapatos e roupas, armas brancas com preparos de prata, tamboladeiras, bengalas com castão de prato, baudrier com ganchos de prata, ouro em forma de joias, cordões, botões, medalhas e crucifixos, objetos de estanho, arame, inclusive um pinico para a época, cobre, pipas e barris, couros, ferros, armas de fogo, ferramentas, navalhas e suas pedras, vidros, lanternas, louças de Macau e da Índia. E um fato muito interessante, ele arrola nos seus bens uma quantidade de fármacos da época, remédios da época, mais de 40, uns 47 para 50 remédios na época, que eu acredito que, se enveredarmos por esse aspecto, por esse viés, nós teríamos uma farmácia da época do século XVIII, farmácia usada inclusive por tropeiros. Seus aviamentos de montaria, cavalos e gado vacuno eram uma sela nova com xarel e capelada de pano azul, arreios, pregarias e freios, uma sela velha rasa, uma sela usada com seus estribos e freio, um par de estribos de carregação, um freio, um cavalo russo, um cavalo castanho grande e novo, outro cavalo castanho pequeno, uma carroça, um carro de bom uso com cavívia, 3 bois carreiros, 2 castanhos e um osco, um boi pastor, 23 vacas de ventre e 36 novilhos e novilhas. Com uma listagem de 100 devedores arrolados no seu inventário, Cipriano não deixou dúvida quanto à sua profissão. Foi um forte comerciante, dono de um pouso de tropas e proprietário de animais de carga. Pesquisando alguns desses devedores de Cipriano, alguns chamaram a atenção ou pelas localidades encontradas em seus inventários ou pela atividade de manejo com gado vacuno e cavalar. Muito interessante foi eu ter encontrado este senhor que era devedor, chamado José Carlos Miranda. José Carlos Miranda era um antigo morador de Viamão. Lá uniu-se em matrimônio com Antônia Dávila, filho de Pedro Dávila e Simoa da Costa. Tiveram os filhos João Carlos de Miranda, José Carlos da Silva, Francisca e Brígida. Enviuvando, ele veio para Taubaté, tornou a se casar, desta vez com Ana Leme Tavares, natural de Pindamonhangaba, filha de Domingos Leme Tavares e Maria de Almeida. Ana Leme já era mãe de Maria Ângela e teve com José Carlos de Miranda mais um filho que se chamou José Carlos de Miranda, homônimo de seu pai. Ana Leme Tavares faleceu e José Carlos casou-se uma terceira vez com Luiz Antônia de Jesus, filha de Antônio Jasson da Costa e Maria Antunes de Siqueira. Desse consórcio não tiveram filhos. Nas declarações do seu inventário, algumas citações chamaram a atenção. No sítio de Tremembé, onde no pasto criava 30 animais, entre cavalos e éguas, grandes e pequenos.
possuía também 50 cabeças de gado vacuno. O filho, José Carlos de Miranda, tinha se ausentado para Sorocaba. A filha, Brígida, tinha retornado para Viamão, e a filha Francisca das Chagas, casada com Antônio Correia da Silva, morava em Porto Alegre. Um outro devedor do Cipriano, Francisco Bicudo, faleceu em Itapetininga e era dono de 5 animais cavalares. Um terceiro devedor de Cipriano, Gonçalo da Rosa Leme, faleceu em Itapetininga, era proprietário de 6 animais cavalares e no seu inventário aparecem citações das localidades Taubaté, Itu, Itapetininga e Capivari. A rede de negócios de Cipriano ficou nítida e compreensiva através de uma procuração que a sua esposa passou no ano do seu falecimento, 1775. Ficando viúva, ela nomeou procuradores para ajudá-la na cobrança e prestação de conta dos inúmeros devedores esparramados pelas seguintes localidades: Taubaté, Guaratinguetá, Pindamonhangaba, São Luís do Paraitinga, Vila Nova de São José, Jacareí, São Paulo, Paraty, Rio de Janeiro, Sorocaba, comarca do Rio das Mortes, lugares que hoje estão compreendidos os estados de São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais. Mas, de uma forma especialíssima, 2 nomes chamou nossa atenção. Seus sobrinhos, os padres Bento Cortês de Toledo, morador em Baipendi, era seu representante comercial nessa localidade. O irmão, padre Carlos Correia de Toledo, também devedor do tio e morador na vila de São João del Rei. Quando, em 1789, eclodiu a revolta dos Inconfidentes, foi o padre Carlos Correia, um dos mentores intelectuais da Inconfidência. Percebemos que algumas localidades marcadas em seu inventário tinham um fio condutor em comum: o bairro da Cruz Grande, Baipendi, onde ficava seu sobrinho Bento Cortês de Toledo, e São João del Rei, onde morava o padre Carlos Correia de Toledo, que era irmão do Bento e também seu sobrinho. Essa linha de localidades me mostrou uma direção, uma provável direção de um caminho que seguiria de Taubaté para São João del Rei. Seria o caminho do tropeiro Cipriano. Começamos a pensar na probabilidade de ter existido um caminho entre Taubaté e São João del Rei, caminho usado por Cipriano quando se tropear pelas bandas de Gerais. Era nessa direção que se ia ao encontro do metal precioso, e para qualquer comerciante setecentista, esse era... Então, eu quero dizer para vocês que esse caminho está sendo feito por nós, não está terminado, nós fomos até Pouso Alto e pretendemos continuar. E para vocês caminharem um pouco por esse caminho, eu gostaria que fosse passado um vídeo que mostra o nosso trabalho lá em Taubaté.
Então, nós estamos na Estrada Velha de Tremembé e o Cipriano Gomes Veiga, falecido em 1775, ele tinha terras, aqui ele era proprietário na paragem do Areão. Já fala que naquela época já falam o termo Areão. E ele tinha também, entre os bens, um pouso de tropeiro, um pouso de viajante, no bairro da Cruz Grande, que hoje é o município de Pindamonhangaba. Então nós estamos seguindo o caminho, hoje asfaltado, mas que naquela época provavelmente seria uma picada, ou nem existisse. Esses estudos começaram quando eu fiz o traslado do inventário e o testamento desse senhor, chamado Cipriano Gomes Veiga. Ele era um grande comerciante, no seu inventário é de uma riqueza incrível o inventário do Cipriano. Ele arrola 52 fármacos, 52 remédios usados no século XVIII. Então a gente pode levantar a hipótese de que ele comercializava remédios, inclusive, porque não é possível uma pessoa só ter mais de 50 remédios em sua casa naquela época, assim, gratuitamente. Então, se a gente der asas à imaginação, nós podemos dizer que, como ele tinha um entrosamento muito grande com tropeiros, nós podemos afirmar que uma farmácia de tropeiro está arrolada no inventário do Cipriano. Onde as tropas ficavam, né? Por ele que eu consegui o caminho, ele tem um pouso de tropeiro na Cruz Grande. Na Cruz Grande. Porque agora daqui nós vamos pegar a estrada do Ribeirão, que está ali, da Piracuama, depois a gente entra no Ribeirão Grande, que é em Pindamonhangaba. Isso. Baseado nesse mapa de 1763, que é um mapa da época, nós demarcamos uma estrada que ia de Taubaté até São João del Rei. Essa estrada seria usada por um grande comerciante da época, dono de tropa, e tinha no seu rol de conhecidos só tropeiros. E eles andavam então em beira no rio. Por isso que nós estamos entrando aqui, que a gente já pega o primeiro rio aqui. A tendência era essa, sempre seguindo os rios. Olha essa curva aqui, olha. Tudo aqui seguindo o rio. É o rio, Maravilha. Então, nós fizemos um caminho hipotético de Taubaté a São João del Rei em cima desse mapa do século XVIII. Tá certo. Pegando as cidades que são fundadas por Taubaté, porque eram os rios antigos. Daquela época, justamente. É por isso que Minas é chamada Minas de Taubaté, e já existe documento em cima disso? Existe, sim. Existe, né? Minas de Taubaté? Minas de Taubaté. E o ouro, olha, São João del Rei, Mariana, Ouro Preto, o ouro provavelmente descia por essa, chegava em Taubaté, pegava a trilha para Paraty. Que passa por Lagoinha, e que nós já fizemos o primeiro trecho. Cunha, e sai lá na encruzilhada e sai para Paraty. O que vocês estão buscando em refazer esses caminhos? Olha, no final do mês de abril vai acontecer o 12º Senato em Bom Jardim, no Rio Grande do Sul. O que seria o Senato? É o Seminário Nacional do Tropeirismo. Então nós estamos refazendo essa estrada, que é uma antiga, talvez uma das primeiras estradas de tropeiros daqui de Taubaté, da região Vale Paraibana, no município, vários municípios, né? Pego vários municípios de Taubaté, do Vale do Paraíba, e refazemos esse caminho e levamos mostrar para o Brasil, ao Seminário Nacional, um pouco da história do tropeirismo da nossa região. Então, a gente está falando de 200, 300 anos, né? Nesse caminho por onde vão passar os jipes e passam cidades, né? O que passava por aqui há 200, 300 anos? Passavam os tropeiros, né? Fazendo um comércio muito interessante, inclusive de remédios. Esse senhor que eu pesquiso em 1775, ele arrola no seu inventário os fármacos da época. Então, vamos dizer assim, os remédios usados não só pelas pessoas, como também pelos tropeiros da época. Muita gente pergunta das riquezas da época, né? Passava por aqui ouro também, a Rota do Ouro é outra história. Olha, a Rota do Ouro tem que usar cronologia.
o ouro foi descoberto no final do século XVII, em 1690 mais ou menos. Então, essa estrada que nós estamos percorrendo, nós estamos na escala cronológica em 1770. Então, se não passava nessa época, já tinha passado. Entende? Então, o ouro descoberto lá nas Gerais, Ouro Preto, Mariana, São João del Rei, inclusive, né, nas minas, eles desciam provavelmente por essa estrada, paravam em Taubaté, quitavam o ouro na casa de fundição e seguia depois para Paraty, pegando a estrada Taubaté-Paraty, que é a estrada do ouro. Hoje a gente não vai achar ouro na estrada aqui, né? O ouro metal desceu nos séculos XVII, XVIII. Hoje nós temos a história, que também é de um valor extraordinário. Então, estamos no bairro do Ribeirão Grande, na estrada vicinal Jesus Antônio de Miranda, quilômetro 16.6, na nossa marcação, que foi zerada lá na entrada do Canegai. Mudamos a posição, estamos indo de encontro à Mantiqueira. Antes nós estávamos paralela à Mantiqueira. E agora, com essa adernada que demos à esquerda, nós temos a Mantiqueira na nossa frente. Acho que é melhor parar aí no bairro da Colmeia, que é posto de tropeiro, né, Matias? Positivo. Aqui é a cruz pequena, tá vendo? 17.9. 17.9. Eu deve saber essa cruz grande. Aí na frente que é a Cruz Grande. Que é o pouso de tropeiro que ele tinha. A outra igrejinha aí. Pousada dos tropeiros. Aí, então aqui é aqui mesmo. Ai, que legal. Vamos levar algo de concreto, de verdadeiro. Isso eu acho fazer história. Ai, a Mantiqueira é maravilhosa, maravilhosa. Acabamos de passar numa igreja que é o marco do bairro da Cruz Grande. E justamente nesse bairro, no bairro da Cruz Grande, o Cipriano Gomes Veiga tinha o seu pouso de tropeiro, tinha o seu pouso de viajantes, como eles falam na documentação. Então nós temos aqui um representativo de época, entende? Uma construção da época dos tropeiros e que nos traz muita satisfação. Sabemos que nós estamos numa rota do século XVIII. Sabe, seu Matias, eu fico imaginando, naquela época, isso aqui era mata, campos e matas, né? E aquele pessoal, que garra, que força, que espírito forte que eles tinham. Aqui era tudo no cavalo. No cavalo, né? No burro, né?
igrejinha. Cláudia, bem-vindo a uma igreja aí. Olha o riozinho aqui. Brotando a serra, que coisa linda. Olha, Cláudio, o vale lá embaixo. Eu preciso fazer aqui publicamente um agradecimento à Cláudia, da Diversidade, que vem nos acompanhando. Eu gostaria que vocês batessem uma salva de palmas para a Cláudia.
também ao senhor José Antônio Saldi, aquele senhor que aparece conversando comigo logo no começo, que ele deu-nos todo irrestrito e gratuito apoio material, logístico que precisávamos. A Claudinha também está aqui, que gratuitamente nos acompanhou, fez a filmagem, a montagem, uma companheira sem tamanho. Também não posso deixar de falar do meu filho Armando Celso Mariotto, que me ajudou com os mapas, mesmo morando na Alemanha, com esse milagre chamado internet, ele conseguiu me ajudar. E então, essa é a primeira etapa que nós chegamos até Pouso Alto, a cidade de Pouso Alto. Não chegamos ainda em São João del Rei, mas a nossa intenção, sem dúvida, é chegar até lá e concretizar a trilha de um tropeiro comerciante chamado Cipriano Gomes Veiga, que morreu em 1775, eu acho. Não me engano, 73. Então, muito obrigada a todos vocês. Converso agora com a professora paleógrafa Lia Carolina Prado, de Taubaté, que acabou de fazer a sua explanação sobre um tema por demais interessante. Gostaria que a senhora falasse de como é palestrar para uma série de especialistas em tropeirismo, que é o público que forma o Senatro hoje. Olha, eu vou dizer sinceramente, a gente fica assim um pouco preocupada, mas como eu estava falando da nossa região, da região de Taubaté, da documentação que existe em Taubaté, eu subi nas tamancas e sabia que ia ser, graças a Deus, ter uma boa, do jeito que houve, uma boa receptividade, porque Taubaté é especial. Taubaté tem uma documentação seiscentista, por mais que os especialistas conheçam, eu estou aprendendo muito, porque eles conhecem demais o tema, e o tema aplicado aqui na região do Sul, né? Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Paraná. Taubaté ficou inédito, porque ninguém sabia dizer nada, não houve nem o questionamento de perguntas, porque eu trouxe um assunto inédito. Então foi muito gratificante. Uma coisa que percebemos que hoje muito se falou de caminhos, né? Taubaté está no caminho certo, né, da história. Taubaté está no caminho certo. Taubaté, ele como centro irradiador de cidades, de caminheiros, caminhandantes, precisa resgatar essa história, precisamos rever essa história, ter apoio institucionalizado, que nós somos, né, da parte oficial da cidade, então precisamos continuar tendo o apoio que nós estamos tendo até hoje. Um dos motivos de tantas pessoas estudarem o tema, se aprofundarem, escreverem cartas, né, fazerem seminários, é transformar o tropeirismo, a história do tropeiro no Brasil, em patrimônio material da humanidade. A senhora acredita nessa possibilidade e acha que essas pessoas envolvidas podem conseguir transformar o tropeirismo no nosso patrimônio material? Acredito piamente nisso daí, porque eles são esclarecidos, eles têm conhecimento, muito conhecimento, garra, é a garra do tropeiro voltada agora para o reconhecimento do tropeiro ao longo do tempo. Nós tivemos pessoas aqui que comandam uma entidade muito importante que é o IFAM. E essas pessoas se interessaram por demais pelo nosso tema. O que a senhora acha que pode render de frutos esse interesse? Olha, você agora tocou num ponto, Cláudia, muito importante. O próprio representante do IFAM veio pessoalmente me falar que esse assunto que nós expusemos pode ser muito pesquisado e complementado no arquivo de São João del Rei, que é justamente para onde nós estamos seguindo o nosso caminho. E eu acredito que nós poderemos aumentar muito o conhecimento da história de Taubaté em terras mineiras, pesquisando no arquivo de São João del Rei.
E pós esse trabalho, pós essa pesquisa, a senhora tem a pretensão de publicá-la de alguma forma, de tornar de conhecimento do público em geral esse trabalho? É nossa intenção semear o conhecimento. Então, eu acabei de falar ali com o senhor que eu me sinto assim uma pessoa que semeando os conhecimentos, e eu acredito que haja assim a possibilidade da publicação de um livro, de algum tipo de publicação com esse assunto, a trilha do Cipriano. E temos tantas outras trilhas para explorar ainda, né? Muitas trilhas. Acabamos de fazer o levantamento da trilha Paraty-Taubaté e essa seria uma complementação. Atravessamos a Serra do Mar e agora estamos atravessando a Serra da Mantiqueira. E o nosso arquivo histórico em Taubaté é riquíssimo em outros testamentos, muito ainda há por se desvendar lá, né? Realmente, muito. Não só testamentos, inventários, processos crimes, processos cíveis, os livros de registros, existem registros, inúmeros tipos de registros, todos falando da história de Taubaté, da história do Brasil. Ok, professora, muito obrigada pela sua contribuição e parabéns pela palestra. Muito obrigada e eu agradeço a valorização do meu trabalho feita por você, Cláudia.